Olá, queridos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Nós estamos então mais um dia do nosso jejum, do período de consagração. Glória a Deus por isso. Tem sido dias sobrenaturais. Quero encorajar você a regar o seu jejum com oração e palavra de Deus. Hoje eu também te encorajo a se inscrever no canal, se ainda você não é inscrito, ativar as notificações, pois desta forma você sempre será avisado quando subir um novo vídeo. Gente, quero compartilhar uma palavra que está em Hebreus capítulo 6, e eu vou ler aqui o versículo 11, diz assim: Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Uma outra versão, esse texto e este contexto vai dizer assim: espero de vocês coisas ainda melhores, ou permaneça naquilo que você já tem feito. Veja, Deus tem todo o direito de esperar de nós coisas melhores ou de exigir de nós um nível de maturidade cada vez maior. Eu percebo que na caminhada cristã existem muitas pessoas que começam bem, mas ao decorrer do tempo acabam se perdendo. Muitos esfriam na sua vida espiritual. Então, começar bem não quer dizer que você terminará bem, por mais que exista uma grande probabilidade, mas a sua preocupação tem que ser em se manter fiel ao Senhor até o retorno de Cristo, até a sua ida com Ele. A perspectiva da vida cristã, então, é uma perspectiva que a vida cristã deve ser vivida com muito empenho, com muita dedicação. Até o fim, então, nós devemos ser diligentes, dedicados. E eu não estou falando de uma performance, não. Você, como cristão, tem que ter ali uma performance. Não é sobre isso. Mas, na verdade, é sobre um senso de gratidão ao Senhor, de entendimento, de retorno daquilo que você já tem sido ministrado, de respostas daquilo que você já tem ouvido. Veja, a forma correta, então, de entender a palavra de Deus, ela é dentro do seu contexto. A carta aos Hebreus, toda a mensagem, o propósito maior dela é mostrar que Jesus é maior. A ideia, então, é trazer um nível de resposta maior, baseado naquilo que ela está mostrando. E se você pega, então, Hebreus capítulo 6, analisa o contexto, você verá que existiram pessoas que tiveram experiências com Deus. No versículo 6, a palavra de Deus diz que essas pessoas elas caíram ao ponto de não ter mais arrependimento. No versículo 4, então, vai dizer assim: Ora, é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram os benefícios da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Estes apostataram da fé. Sim, é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Veja, eles receberam então o dom celestial, eles nasceram de novo, eles foram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro. São 6 características que essas pessoas elas desfrutaram. Mas, além de ter tudo isso, feito parte da vida deles, a palavra de Deus vai dizer que, mesmo depois de tudo isso, eles caíram ao ponto de não ser mais renovados para o arrependimento. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 26, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, e eu quero ler para vocês. Diz o seguinte, versículo 26, capítulo 10, Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não nos resta mais sacrifícios pelos pecados. A palavra de Deus, então, está dizendo que, depois do pleno conhecimento, existem pessoas que decidem chutar o balde. E ninguém chega a esse ponto, meus irmãos, sem de alguma forma ferir, então, a pessoa do Espírito Santo. A possibilidade de fracassar na fé, ou de naufragar na fé, que é o termo que o apóstolo Paulo usa, é justamente porque no processo da caminhada houve um rompimento com a pessoa do Espírito Santo. De alguma forma, feriu o Espírito Santo. E para que isso não aconteça, nós todos temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é exatamente o que o escritor de Hebreus está dizendo para nós. Quanto a vós, nós esperamos coisas melhores. Ele diz isso justamente para um grupo de pessoas que não caíram. Veja, se você está nesse jejum, se você está
junto comigo, empenhado nesse tempo, se consagrando, orando, meditando na palavra, esse texto agora está se referindo então a cada um de nós. A palavra de Deus diz assim: quanto a vocês que estão firmes, nós esperamos coisas melhores, ou de vós esperamos coisas melhores. Essas coisas são importantes e essenciais. No entanto, essas características, essas marcas não são suficientes. Nós precisamos ir além delas. Nós precisamos avançar de nível. Veja, por mais que ter tudo isso que esse grupo de pessoas vivenciaram, as experiências com o Senhor, provaram do Espírito Santo, tiveram muitos testemunhos, isso não é suficiente. A Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, e eu quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, verso 9. A palavra de Deus vai dizer, então, no versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Veja, a necessidade de todos nós é sermos responsáveis até o último dia. Na vida cristã, nós precisamos reconhecer e valorizar a obra do Espírito Santo, esperar algo de melhor de nós, que é isso que Deus espera. É uma resposta que nós temos que dar ao Espírito Santo. Como que isso acontece na prática? Veja, eu acabei de mostrar para vocês que todos esses homens, eles provaram de coisas sobrenaturais, mas chegou um momento que eles caíram e essa queda foi tão forte ao ponto que eles não puderam ser reconduzidos ao arrependimento. Existe algo, meus irmãos, que no texto aos Hebreus eu quero meditar junto com vocês, no mesmo capítulo, no versículo 6. Eu quero que você entenda o que fará com que você permaneça de pé. Hebreus 6, depois que o escritor de Hebreus diz que eles apostataram da fé e é impossível que tais pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento, tendo em vista que contra si mesmos estão crucificando de novo Jesus e zombando publicamente dele. Como é sério a vida com Jesus. Você não pode retroceder. Agora, de repente, o escritor de Hebreus surge com uma menção de terra. Olha que interessante. Ele está falando aqui de pessoas, e aí no versículo 7 do capítulo 6, ele diz assim: porquanto a terra, que absorve a chuva que cai de tempo em tempo, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Todavia, a terra que produz espinhos e ervas daninhas, ela é inútil, e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser lançada ao fogo. Veja, então, o escritor de Hebreus ele está falando aqui de pessoas que provaram de coisas sobrenaturais. E de repente ele vem falando de terra. E ele diz que haviam dois tipos de terra que recebem da chuva. Uma terra é uma terra que a Bíblia está dizendo que é uma terra que absorve essa chuva. A outra terra é uma terra que produz espinhos e ervas daninhas e ela é inútil. Então veja, existem duas terras. E existem essas terras que recebem da mesma chuva. Qual é a diferença delas? Uma terra absorve a chuva, então produz. E o que ela produz? Ela dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam e recebe a bênção de Deus. Uma outra terra, ela não absorve dessa chuva, e por não absorver, ela produz espinhos e ervas daninhas, e ela é inútil, logo será amaldiçoada, e o seu fim será o fogo. O que nos difere, meus irmãos? Quando o escritor de Hebreus está dizendo isso, ele está dizendo sobre tipos também de coração. Os tipos que há de pessoas. Existe um grupo de pessoas que são aquelas pessoas que elas iniciam a sua vida com o Senhor e elas constantemente estão desejando ouvir da palavra do Senhor. Elas são como esta terra que absorve a palavra do Senhor e então produz um fruto que João mesmo vai dizer, João Batista, que é fruto digno de arrependimento. Ou como nós podemos ver em Gálatas, o fruto do Espírito. Ou seja, um caráter transformado, uma resposta de transformação. Mas tem um outro tipo de terra que quando o Senhor está derramando da palavra, ele acaba se tornando um solo rochoso, ou seja, não penetra a palavra do Senhor. E quando não há a palavra do Senhor ministrada nos corações, nós vemos que ele não consegue produzir nada frutífero. São ervas daninhas e são espinhos. E qual é o fim dessa terra que não absorve a palavra do Senhor?
é o fogo, seu fim é ser lançada ao fogo, à destruição. Veja, o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações é a importância de não só iniciarmos bem, mas permanecermos fiéis ao Senhor até o fim de nossa vida. Qual é o tipo de terra que você está sendo? É uma terra que absorve a palavra de Deus e que muda e corresponde àquilo que Deus está fazendo, ou você é o tipo de terra que rejeita aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Como que isso acontece também na prática? É quando você está ouvindo a ministração do Senhor, quando a palavra de Deus está sendo lida, quando você está se debruçando na palavra, mas de repente a palavra do Senhor começou a alcançar áreas da sua vida que até então você não havia permitido. Ou o próprio Deus usa pessoas para tocar em lugares da sua vida que você também não tinha dado, então essa autonomia ou essa liberdade para ser ministrado. Veja, quando existe um confronto, é porque se você está em Deus, Deus quer que você amadureça, Deus quer que você cresça. A palavra de Deus está dizendo então que houveram tipos de pessoas que desfrutaram de muitas coisas de Deus, mas se perderam na caminhada. E eu quero que você entenda que a palavra de Deus diz assim: mas quanto a vocês que estão firmes, no entanto, ó amados, estamos convencidos do que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com as bênçãos decorrentes da salvação. Então, a palavra do Senhor está dizendo: permaneça, 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 permaneça até o fim da sua vida fiel ao Senhor. Você está numa caminhada. E essa caminhada ela precisa ser intensa, constante e perseverante. Você não pode desanimar. Pastor, não quer dizer então que eu não posso ter dias de desânimo? Olha, você é gente como a gente, então ter momentos difíceis, ter situações difíceis, tudo isso faz parte. O que você não pode fazer é esmurecer na sua fé, é largar a sua fé, é simplesmente abandonar aquilo que Deus está fazendo. Deus é um Deus que quer ministrar na totalidade da sua vida, mas como que Ele fará isso? Ele fará isso com as permissões, com os acessos que você dá. O Senhor só ministrará algo referente à sua vida que você der liberdade para que Ele ministre. Ele é muito educado. Então o escritor de Hebreus está dizendo: vocês que estão firmes, nós estamos convencidos que a situação de vocês é muito melhor. Ou, em outra versão, diz assim: quanto a vós que estáis firmes, de vós nós esperamos coisas melhores. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que revelaste para com o seu nome, pois serviste o santo e ainda os servis. Veja o versículo 11. Nós desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais plena certeza da esperança, de maneira que não vos tornei negligentes, mas imiteis aqueles que por intermédio da fé e da longanimidade recebem a herança prometida. A palavra do Senhor então está dizendo: quanto a vós que estão nessa jornada de jejum, que estão nessa jornada de oração, que estão se consagrando a Deus, quanto a vós, vocês têm que dar resultados ainda melhores, ou seja, respostas ainda melhores, respostas ainda mais profundas. Tudo bem que você já está jejuando, que você está orando, que você está se consagrando, mas o que o Senhor espera de você é uma fidelidade a Ele até o fim da sua vida. Quanto a vós, que vocês continuem demonstrando o mesmo esforço dedicado até o fim. Não é sobre se dedicar só no começo, mas até o fim da sua vida continuar se dedicando. Não é só sobre fazer um esforço agora, mas até o fim da sua vida continuar se esforçando. Não é sobre o seu hoje, não é sobre o seu agora, mas até que Cristo volte, que você seja achado fiel ao Senhor, que o Senhor possa encontrar em você um coração sincero, arrependido, disposto, prostrado a Ele, porque não é sobre como começa, e sim como termina as coisas. Na sua vida, meus irmãos, você precisa do mesmo esforço como o do começo. Agora pega aí a sua vida e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero te dar níveis maiores de respostas a partir de hoje. Sabe o que você está dizendo ao Espírito Santo? Que você quer ir a níveis mais profundos e mergulhar realmente no rio de Deus que Ele tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro sobre cada pessoa que ouviu e que viu esse vídeo. A minha oração, Senhor, é que nenhum deles desanime na caminhada. A minha oração, Senhor,
é que eles continuem sendo fervorosos, é que ainda mais o fogo do teu Espírito possa queimar e que eles venham romper nas suas vidas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Um grande abraço.